Muito bom dia! Como passou a noite? Espero que tenha passado bem e esse dia seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida. Que possamos sentir as mãos do Eterno ao nosso lado, conduzindo a nossa trajetória. Que possamos colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós sentimos que por nós mesmos não temos condições de resolver. Coloquemos nas mãos do nosso Deus, pedindo a Ele que solucione todos os nossos problemas. Queremos começar nessa manhã com uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 66, o verso 7, que diz o seguinte: Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. O único que governa eternamente é Deus. Todos os outros reinos são transitórios, são passageiros, há um início e há um fim, mas o governo do nosso Deus, ele é eterno. Não sabemos o início e não terá nenhum fim. Ele governará por toda a eternidade. Todo aquele que recebê-lo como Senhor da sua vida terá a alegria de ser súdito, estar no seu palácio, ser seu príncipe e viver com Deus por toda a eternidade. As palavras do salmista Davi, do rei Davi, são muito propícias para os dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos receber o Senhor como sendo o único soberano rei da nossa vida, da nossa trajetória. Nós queremos nessa manhã, mais uma vez, como temos feito em outras manhãs, abrirmos a palavra de Deus no livro de Números. E nessa manhã será no capítulo 7, o verso 1 e o verso 2. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Você pode imaginar que aqui foi um dia excepcional. O dia em que terminou de construir o santuário. Foi o momento em que Moisés consagrou aquele espaço para que Deus pudesse fazer a sua morada e a nação de Israel pudesse entender claramente que era ali onde eles teriam o momento de poder se encontrar com o seu Deus. Deus desceu na nuvem e invadiu o santuário. Os próprios sacerdotes não tiveram condições de entrar ali, porque a presença de Deus, a glória de Deus era tamanha. Toda a nação de Israel participou desse momento. O capítulo 7 do livro de Números é o mais longo. Aqui nós encontramos os presentes que os príncipes trouxeram para ofertar e entregar nas mãos de Deus. É como que eles estivessem reconhecendo a bênção de Deus no capítulo 6, o verso 23 em diante, que Deus iria e prometeu abençoar o seu povo. Os seus corações estavam agradecidos e eles estavam então agora comovidos com a atitude de Deus e eles estavam devolvendo, entregando para Deus tudo aquilo que eles tinham recebido e estavam colocando nas mãos de Deus os seus presentes como uma forma de gratidão por Deus abençoar o seu povo. Cada príncipe teve o privilégio de poder ofertar para Deus o que o seu coração entendia que deveria levar para o Senhor. E eles levaram ao santuário as suas ofertas e depositaram diante dos pés dos sacerdotes para que pudessem ser entregues, oferecidos ao Senhor. Veja que é impressionante a maneira como Deus aceitou aquelas ofertas, porque cada um foi individualmente. Não aconteceu de uma forma coletiva. Deus atenta para a nossa adoração de uma forma individual. Por isso que é importante a cada dia você escolher ir aos pés do seu Salvador, debruçar diante dele, abrir o seu coração, confessar as suas faltas e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Cada príncipe fez isso. Eles poderiam ter ido de forma coletiva, terem colocado ali os seus presentes, voltado para suas casas, mas não aconteceu dessa forma. Foi de forma individual. Nos ensina nos dias de hoje que nós também precisamos tomar a mesma atitude. Deus ama para aqueles que ofertam ou que se dão com alegria. Mesmo que sejam repetidas as ofertas, que sejam iguais, mas Ele ama a todas. Deus não menospreza nenhuma oferta.
quando esse entrega com alegria. Mesmo aqueles que estavam entregando carros, que era para o transporte do santuário, Deus os recebeu com alegria, com satisfação, porque sabia que esses presentes seriam úteis para o transporte do santuário, para o avanço do reino de Deus aqui nessa terra. O que Deus fez no passado é o que Ele quer fazer hoje conosco. Da mesma forma como Ele abençoou todos aqueles príncipes que levaram presentes ali para serem ofertados para Deus, tenha certeza, quando nós fazemos com alegria, quando nós entregamos com o nosso coração, Deus também derrama sobre nós as suas bênçãos, como reconhecendo que a nossa vida, a nossa ação é de um filho agradecido que reconhece que Deus é soberano e que tudo provém das suas mãos. Os líderes das tribos, eles ficaram responsáveis para ofertar para Deus como presente os carros e os bois que transportariam parte do santuário. Eles sabiam que haveria necessidade de um carro para que pudesse transportar as partes mais pesadas. Mas os coatitas não receberam nenhum presente, porque eles tinham nas mãos a responsabilidade de levar sobre os seus ombros o que foram designados que faziam parte do santuário, que era sobre os ombros de seres humanos que deveriam ser transportados. Os carros que foram entregues às famílias dos meraritas foram 2 vezes mais do que foram entregues aos gersonitas, porque os de meraritas, eles tinham a responsabilidade de carregar as tábuas, os pilares, objetos pesados, que eles precisavam desse transporte para que pudessem ter condições de fazer o transporte da melhor maneira possível. Existiam também carros que eram cobertos, com o objetivo de proteger da chuva, do sol, de alguma intempérie que pudesse vir pelo alto e cair sobre os objetos sagrados. Mas os filhos de Coate, eles não receberam nenhum carro. Eles tiveram a responsabilidade de carregar a parte interna do santuário. Eles carregavam o candelabro, o propiciatório, a arca da aliança, os querubins, e isso deveria ser transportado nas mãos. Por isso que os da família de Coate não receberam nenhum carro para poder fazer o transporte. O livro de Números, capítulo 7, o verso 10, diz o seguinte: ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Os príncipes também, além dos carros, eles trouxeram recipientes para colocarem ao lado do altar que estava à entrada do santuário. Esses recipientes iriam assessorar o sacerdote no momento de oferecer sacrifícios ao Senhor. Eles trouxeram seus presentes, não no mesmo dia, não de uma forma desorganizada, mas na ordem que Deus designou que eles deveriam marchar, cada tribo, uma atrás da outra. Foi essa mesma sequência usada para que eles pudessem levar os presentes e ofertar a Deus no dia em que tinha sido solicitado. O livro de Números, capítulo 7, o verso 84, nos fala que todos os objetos e os presentes que foram trazidos para Deus foram ungidos, foram consagrados. Deus não poderia se manifestar no meio do seu povo ou dentro do santuário se todos os objetos que estavam ali, que foram trazidos para ali, não fossem consagrados, separados exclusivamente para aquele ofício. Os carros e bois não tinham outro objetivo a não ser fazer o transporte dos materiais da casa do Senhor. Os sacerdotes, a única responsabilidade que eles tinham era poder servir a Deus e ministrar diante da nação de Israel. Os utensílios que estavam dentro do santuário, da mesma forma, foram ungidos, separados, consagrados com aquele único objetivo. Eu creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós também podemos pensar da maneira como nós temos adorado ao nosso Deus. Os utensílios que nós usamos para adoração ao Senhor. Como nós temos usado a casa do Senhor nos dias em que não são dias de culto. E nos dias de culto, como nós temos nos portado diante desse grande Deus santo e puro. Creio que cada um de nós podemos fazer as nossas reflexões e pedir a Deus forças para que a cada dia a nossa adoração
se aproxime do ideal de Deus que Ele espera que cada um dos seus filhos possam oferecer para Ele. Ao concluirmos o estudo do capítulo 7 do livro de Números, gostaria que nessa manhã você pudesse atentar para o verso 89. Quão magnífico deve ter sido para Moisés entrar no santuário e poder ouvir a voz de Deus. Você já imaginou como seria o tom da voz do Senhor? Que alegria para Moisés ou temor, assustado, preocupado, como responder a um Deus tão santo, tão puro? Como é que ele iria responder, se comunicar com um Deus todo-poderoso? Acredito que hoje, nos dias também que nós estamos vivendo, Deus tem falado conosco. Ele busca se relacionar com os seus filhos. De diversas formas ele tenta nos orientar. Acredito que nessa manhã ele já tentou falar com você por diversas vezes. A palavra de Deus é um meio claro, preciso que Deus fala conosco. Mas é triste saber como naquele período muitas pessoas não deram ouvidos à voz de Deus. Nos dias de hoje, muitas pessoas também têm menosprezado a fala e a voz do Senhor. Por mais imponente que ela possa ser aos nossos ouvidos, por mais que Ele nos incomode através do Seu Espírito Santo, há muitas pessoas, e que não seja nós, que menosprezemos o que Deus quer falar conosco, quando Ele tenta salvar a nossa vida para que nós possamos receber a salvação. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos aqui o capítulo 7 do livro de Números, eu quero pedir a Deus que a cada dia na nossa caminhada nós possamos ter um coração sensível a entender quando Deus está falando conosco e possamos também permitir que Ele se assente no trono do nosso coração para conduzir a nossa vida por completo. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós confessamos as nossas falhas, os momentos que nós não demos ouvido à Sua voz. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.